nós estamos aqui para responder perguntas dos nossos telespectadores. Faça a sua pergunta. Envie para o meu e-mail iranrego44@gmail.com, ou então ligue para a 20 TV, que o telefone está aí na tela, que nós teremos muito prazer em anotar e responder a sua pergunta. Alguém me fez essa pergunta. Sou espírita, mas é certo eu dizer que sou kardecista? Olha, não deve. Espiritismo é uma coisa só. O certo é você dizer, eu sou espírita. Como eu falo? Eu sou espírita. Eu escrevo nos jornais, lá no final eu boto assim, Irã Rego Espírita. Qualquer lugar que eu chego, se alguém pergunta qual é a minha religião, eu falo, eu sou espírita. Porque espiritismo é um só. Não vamos inventar outro nome, não, porque o próprio Kardec deu o nome a essa doutrina de espírita, doutrina espírita, ou espiritismo. Não vamos mudar, não, para não ficar criando correntes, vamos assim dizer, dentro do espírito, porque não existe correntes diferentes. Outra pergunta, eu acho que até da mesma pessoa. O espiritismo tem um evangelho próprio? Não tem, não. É o evangelho de Jesus, os evangelhos canônicos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Esses evangelhos são estudados na doutrina espírita, nas reuniões nas casas espíritas. Mas é um estudo feito com orientação de espíritos superiores, baseado naquele livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação. Esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, não é um evangelho diferente, não. É o mesmo evangelho que está lá nesse livro, é organizado da seguinte forma, tem a passagem evangélica, que é igualzinha à passagem evangélica da Bíblia, e embaixo tem uma breve explicação de Allan Kardec a respeito daquilo, e logo em seguida tem vários espíritos superiores explicando essa passagem. Às vezes um, às vezes dois, às vezes até mais de dois espíritos falando sobre aquele mesmo assunto. Então, é um evangelho da Bíblia, só que com explicações de Allan Kardec e também, e principalmente, explicações de espíritos superiores, que são espíritos que têm melhores condições de interpretarem a linguagem figurada da Bíblia. Muito bem. Outra pergunta. Doutor Irã, vejo o senhor separar nos seus programas os evangélicos dos protestantes. Por quê? Não são iguais? Não são iguais. O catolicismo teve vários cismas, quer dizer, divisões. Uma dessas divisões foi feito por Martim Lutero, no ano de 1500. E essa divisão os católicos passaram a chamar de protestantes, que hoje nós, os estudiosos da religião, chamam de luteranos. Mas os próprios protestantes se subdividiram em calvinistas, em anglicanos, em batistas, em presbiterianos, em metodistas e mais algumas outras que eu não lembro. E em pentecostais. Pentecostais é um ramo dos protestantes. Mas os pentecostais se subdividiram de novo nos neopentecostais, que é a Assembleia de Deus, Igreja Mundial, Igreja Universal, Igreja Quadrangular,
tem tantas que a gente já até perdeu o nome. Esses se autodenominam evangélicos, os neopentecostais, é que se autodenominam evangélicos. Os protestantes, antigamente, hoje eles não estão usando esse nome mais, não. Mas antigamente eles se autodenominavam de crentes. Eu sou crente. Quer dizer, eu queria dizer que era protestante. Mas eles não gostavam muito da palavra, usavam a palavra crente. Então, quando eu separo evangélico de protestante, é por isso. Quando eu falo evangélicos, é uma corrente neopentecostais. São várias igrejas. Quando eu falo protestantes, são os derivados do cisma ocorrido em 1500 por Martim Lutero, que são os luteranos, os anglicanos, os calvinistas, os batistas, os presbiterianos, etc. Então, eu separo realmente, não sou eu que separo, não. São os estudiosos. Eu sigo muito a classificação francesa das religiões. Tem uns autores franceses que escrevem sobre religiões, tem vários livros. Tem um livro que chama As Religiões do Mundo, que é muito bom, escrito por um francês, onde ele classifica essas religiões e eu uso essa classificação para falar com vocês. E a última pergunta, assim, deste programa. Doutor Irã, por que o Velho Testamento, no Eclesiastes, diz que se precisamos de ajuda, devemos procurar o vizinho e não um parente? Essa pergunta, ela desperta em nós uma coisa muito interessante. Olha, está lá mesmo, no Eclesiastes. E lá no Eclesiastes, que é parte do Velho Testamento, fala, se você precisa de ajuda, não procure um parente, procure um vizinho. Quer dizer, procure outra pessoa, um amigo. Você sabe por quê? A nossa família é formada por espíritos que se juntam para progredirem juntos. Mas, dentre esses espíritos, existem também inimigos de outra encarnação. Então, às vezes você vai pedir uma ajuda exatamente para quem foi inimigo seu na encarnação passada e que está ali na sua família para que vocês aparem as arestas e se tornem amigos de novo. Por que há muita desavença entre irmãos? Por que há muita desavença entre filhos e pais, filhos e mães? Porque numa outra encarnação foram inimigos. E que Deus, por misericórdia, junta numa mesma família para ver se acabam essas diferenças, essas rixas, essas brigas. Uma pessoa que é inimigo da outra pode nascer irmãos. Se continuam inimigos, por misericórdia de Deus, às vezes nascem gêmeos, idênticos, fisicamente um parecendo com o outro, para ver se um vendo a imagem dele mesmo no outro, ele consiga apaziguar aquela desavença que já vem de séculos, às vezes. E se continuam inimigos, mesmo gêmeos, eles nascem chipófagos, um preso no outro por um defeito congênito. Às vezes com duas pernas, um tronco e duas cabeças, como já tem casos na medicina. E que o Espiritismo explica são encarnações de dois inimigos. Aí eu quero ver eles ficar inimigo, onde um tem que ir, o outro tem que ir. Porque tem só duas pernas. Então, são situações que o plano espiritual coloca para que nós possamos aparar as arestas, diminuir as dificuldades, diminuir as inimizades e nos tornarmos irmãos verdadeiros, como toda a humanidade deve ser. E assim, meus amigos,
nós encerramos mais este programa, Colunas de Luz, desejando a todos muita luz, muita paz. Que Deus nos abençoe e até um próximo programa.